Tenho uma pergunta para todos vocês. E esta é a pergunta. Pronto? Quem é o homem que deseja a vida? Que quer largos dias para ver o bem? Isso está na Bíblia. Eu amo essa versão porque mostra claramente. Em outra versão diz: você ama a vida e quer ver muitos dias. Amém? Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Isso está na Bíblia. Amém? Quantos querem isso? Anjos, anotem isso. Os que estão em casa deviam estar aqui. A primeira coisa, se você quer uma vida longa e feliz, você tem que vir para a igreja. Amém? Qual é a condição? Se continuar lendo, aqui diz: olha o verso anterior: vinde, meninos, ouvi-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida e quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar em engano. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Viu que começa assim: meninos, é o pai falando com os filhos. Vos ensinarei o temor do Senhor. E temos muitas ideias sobre o temor do Senhor. No corpo de Cristo, parece até que tem um avivamento do ensinamento sobre o temor do Senhor, da maneira do Antigo Testamento. Ou seja, como alguém falou comigo certa vez, quando eu era jovem, anos atrás, ele disse: o temor do Senhor é muito simples. Não tem que definir. Só quer dizer que você tem medo do Senhor. Sabe? E era só puro. Só medo. Você teme alguém, tema ao Senhor. Mas isso não caiu bem em mim. Quando ouvi isso, eu estava lendo Romanos 8, certo dia, e eu encontrei um verso que diz: porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez temerdes. Viu outra vez? Paulo escreve pelo Espírito e ele fala para os crentes: você não recebeu o espírito de escravidão para outra vez temer. E todo o contexto ali fala de relacionamento com Deus. E o Filho de Deus não recebeu o espírito de escravidão para temer. Que tipo de medo? Medo de escravo. O medo de Deus. Esse temor que muitos têm dele. Tem temor do Senhor? Sim, tem. Mas muitos o definem assim: o temor do Senhor é visto em como você vigia os seus lábios. E você deve guardar os seus lábios. Porque aqui disse o quê? Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar em engano. No mundo que vivemos hoje, vemos que não há temor do Senhor, certo? É lógico que as pessoas do mundo não têm temor do Senhor, mas qual é o verdadeiro temor do Senhor para os crentes? Guarda a tua língua. Põe uma guarda. Isso está se tornando cada vez escasso. Todo mundo murmura, todo mundo critica facilmente e até insultam. Eles, postam os seus comentários, que também são palavras. E muitas vezes tomam a maioria como verdade. A maioria nem sempre está certa. A maioria das pessoas de Israel, quando a Bíblia nos fala sobre quando Deus falou: eu vos dou uma terra que mana leite e mel, vai, tome posse. O que fizeram? Em vez de correr para lá e tomar posse, rapidamente, porque Deus tinha dado para eles, eles falaram mal da terra. E quantos falaram mal? A maioria. A maioria estava errada. E a maioria deles sofreu as consequências. Só 2 deles, Josué e Caleb, falaram: nós somos capazes de possuir a terra. E Josué e Caleb viveram uma vida longa e boa. Caleb, com 85 anos, disse: sou tão forte hoje como quando Moisés me enviou. Porque ele creu em Deus. Deus disse: ele tem um espírito diferente. Eu gosto dele. A Bíblia diz literalmente que Deus falou: Caleb vai entrar na terra porque tem um espírito diferente. Sabe, eu estava preparando esta mensagem e o Senhor me mostrou isso. Eu quero que você incentive o povo e imparta o espírito da fé a eles. Amém? Você não é um crente normal, você tem um espírito diferente. Como aquilo que o pai falou sobre Caleb.
Ele disse, ele tem um espírito diferente. Amém? O espírito da fé. E o que é o espírito da fé? Eu creio e por isso eu falei. Nós também cremos e por isso falamos. Se pensar nisso, o mundo enfatiza o fazer. Vão dizer, só falar não é nada, ok? O fazer que é o importante. Se pensar nisso, faz sentido no natural, sim. Mas para a realeza, como Deus planejou que fosse, porque quando Deus fez o homem como a coroa da criação, certo? Sobre toda a criação. Deus fez o homem especial e nós não nos evoluímos de um animal. Deus fez o homem à sua imagem. Amém? Por isso você é real. Você foi criado para reinar. Deus disse para o homem ter domínio e é por isso que foi uma grande traição quando Adão pecou, porque quando a serpente veio, ele tinha autoridade sobre tudo que rastejava. E ele se humilhou e se dobrou diante daquilo que rastejava. Amém? Naquela época não rastejava, mas por causa do pecado, a serpente foi lançada no ventre. Ela andava, ficava em pé. E eles falam que se você olhar para a forma como a serpente é feita, olhando a anatomia da serpente, você vai ver que tem pés atrofiados. Pés atrofiados. E falam assim, é prova da evolução, não é. Mas mostra que uma vez andou. Amém? Na evolução tudo degenera, não se torna algo melhor. Porque tudo na vida degenera. Você deixa um café quente por um tempo, ele fica frio. Ele não fica mais quente. Porque tudo isso está no processo da vida. Você não trabalha no jardim, vai crescer espinhos, ervas. Não se torna um jardim lindo. Você tem que trabalhar sempre no jardim. E Deus fez o homem para reinar sobre tudo que ele tinha feito, por isso ele fez o homem por último. Para reinar sobre tudo. Amém? Para a sua glória. E Deus fez o homem segundo a sua imagem. Você não foi feito à imagem de um macaco. Você foi feito à imagem de Deus, à semelhança de Deus. E como Deus criou, como Ele fez tudo, como Deus realizou tudo isso, Ele falou. É um privilégio de realeza falar e as coisas acontecem. Ok, entendemos que para as galinhas Adão podia usar uma vara, certo? E somente guiá-las para um lugar para onde ele queria que elas estivessem, mas... E quando era um grande dinossauro que ele tinha que controlar? Naqueles dias eles obedeciam. Ele só tinha que falar. E os animais obedeciam. Hoje não tem mais esse poder. Amém? Você fala ao leão e o leão fala de volta. Ele curva a sua cabeça e você fala, funcionou. Ele está dando graças. Onde está essa autoridade? Onde está o domínio sobre tudo o que rasteja? Se foi lançada ao pó a coroa com a qual Deus coroou Adão. A Bíblia diz que Deus coroou Adão com glória e honra. Era uma glória que o cercava por todos os lados. E os animais o obedeciam. Então a realeza fala e acontece. Por isso a fé é um exercício de autoridade. Amém? É quando você fala, os demônios obedecem à autoridade que você tem no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pensamos, sabe que um policial que trabalha nas ruas, que se ele cochila ou se ele fica na mídia social vendo tudo aquilo enquanto está trabalhando, certo? Isso é um grande erro. Amém? Ele tem que ser responsável. Certo? Ele não pode fazer isso. E nós, crentes, que temos autoridade e não usamos. É o mesmo com um policial que vê alguém sendo roubado e fica na mídia social. E antes de você falar amém, certo? Escute bem isso. Esta é a razão que devemos ver o mundo de uma forma diferente daquilo que a mídia social nos apresenta. Dizem que se nós tentarmos, quanto mais tentarmos,
o mundo vai ser um lugar melhor. Não, o mundo está chorando. O mundo está gemendo. Amém? E vai gemer ainda mais. Por isso Jesus vai voltar e estabelecer um novo céu e uma nova terra. No reino milenar. A Bíblia diz que tudo que está acontecendo, sim, podemos falar que o clima está mudando. Eu concordo completamente. Mas está mudando, sabe por quê? Porque o homem foi feito para ter autoridade sobre a criação. E quando ele caiu, a criação caiu. E cada vez que o homem cai mais fundo no pecado, em todo tipo de iniquidade, a criação que está sujeita a ele, até a terra, geme. Olha para nações que têm matado milhares e milhares na história deles. Eles quase não conseguem plantar nada. Tem que importar comida do exterior. Posso te contar histórias de países que têm crentes que adoram ao Senhor e países vizinhos destes onde eles matam os crentes. E muitos crentes morreram. Aquele solo, debaixo do mesmo sol, das mesmas estações, mas este aqui é frutífero e o outro está lutando. Por quê? A terra se rebela. Deus disse para Caim, quando ele matou seu irmão, primeiro homicídio na Bíblia, e tudo por causa de relacionamento com Deus. Um cria que pela sua obra se aproximava de Deus, e o outro sabia que era o sangue do cordeiro. Amém? E aquele que cria nos seus esforços ficou com ciúme daquele que foi aceito por Deus, porque a sua confiança não estava nas suas obras, mas no sangue do cordeiro, uma figura de Jesus Cristo. E foi o primeiro homicídio, ele matou seu irmão. O que Deus falou? A voz do sangue do seu irmão clama a mim desde a terra. Agora a terra não dará para ti a sua força, a Bíblia diz. A terra não te dará a sua força. Então, a terra responde ao homem. Ele chamou isso de vibração, seja o que for. Não importa o que digam. Ela responde ao homem. A justiça do homem e a iniquidade do homem. Glória a Deus. A justiça exalta uma nação. E a Bíblia diz para os crentes que eles são o sal da terra. E o sal não deixa as coisas estragarem. Naqueles dias era como a geladeira. Sal, colocavam até o sal no peixe. De fato, Magdala, a cidade de Magdala, onde está o Mar da Galileia, que é conhecido por ser, na época de Jesus, um lugar onde colocavam sal no peixe. O peixe salgado na rua. Isso era no Mar da Galileia. Amém? Você é o sal da terra, você faz com que as coisas não estraguem. Por isso você foi colocado ali por Deus no seu trabalho. Você diz, eu quero trabalhar com crentes, só com crentes. Não faz sentido ser sal onde todo mundo é sal. Dentro do saleiro, só se sacudindo e não salga ninguém. Amém? E aqueles que trabalham tempo integral na nossa igreja estão pensando, pastor, o que o senhor está falando? Você tem um chamado, mas é hora de reverter isso. Tem muitos que têm inveja dos que trabalham na igreja. Escute isso. Deus confia em você e te colocou lá fora. Porque Ele quer salgar aquele lugar. Ele também nos diz, vós sois a luz do mundo. Uma cidade sobre o monte não pode ser escondida. Jesus falou isso no Sermão da Montanha. Você já foi a Israel? E tinha uma cidade, lá no alto, uma vila, onde podia-se ver ali no Mar da Galileia, e no Sermão da Montanha, onde foi pregado, Jesus apontou para ela, como uma cidade no topo do monte, todo mundo pode vê-la. Vós sois a luz do mundo, como uma cidade sobre um monte. Amém? Isso quer dizer que você brilha. Você brilha, mesmo não percebendo, você brilha. Glória a Deus. Dou graças a Deus por aqueles que servem no corpo de Cristo, servem na igreja, sabe? Porque escute isso. Hoje eu falei com uma pessoa algumas coisas que Deus falou para mim, e isso foi agora mesmo, que a obra que ela está fazendo não é insignificante. Eu disse isso para ela. Amém, os diáconos e todos que trabalham, não há trabalho insignificante. Sabe quando o tabernáculo era levado de um lugar para outro? Amém? Eles tinham que desarmar o tabernáculo, as colunas e as cortinas, as diferentes cortinas. Amém? E até os pequenos grampos e pregos.
Os grampos, nem tanto os pregos, mas os grampos que uniam as cortinas. E tudo aquilo tinha alguém que era responsável. Os meronitas eram responsáveis pelos grampos, que faziam parte do tabernáculo. Imagine se falassem: esse trabalho que eu faço é tão pequeno, sabe? Eu queria, na verdade, era carregar a arca. O Senhor deu para você essa autoridade e este dom. Amém? Para falar, e acontece. É por isso que o Espírito de fé faz isso. Eu creio, por isso falei. Por isso cremos e também falamos. Cuidado com o que você fala. Amém? E todos vocês são importantes. Todo mundo aqui tem poder nas palavras. Imagina esses homens que eram responsáveis pelos grampos. Quando iam para um lugar e Deus falava: agora, levantem o tabernáculo de novo. Eles tinham que fazer isso. Tinham desmontado o tabernáculo. Eles não o levavam quando ele estava inteiro. Alguns eram responsáveis pela arca, os móveis como a mesa dos pães, o candelabro, e outros eram responsáveis pelas cortinas e as colunas. Os coatitas eram responsáveis pelos móveis do tabernáculo, e os gersonitas eram responsáveis pelas colunas e cortinas, e os meronitas. Os grampos, imagina eles falando: não encontramos, está faltando 5. E aquilo era responsabilidade de alguém que disse: esse trabalho é muito pequeno, então eu vou colocar isso aqui em qualquer lugar e ainda vai dar certo. Grandes acidentes na história aconteceram por causa de algo pequeno. Olha, e devemos falar não só acidentes, mas descuidos, um desprezo, uma atitude de desprezo pelas coisas pequenas. Então o papel de todos é importante. Se aquele homem pegasse o grampo e falasse: aleluia, que responsabilidade, eu tenho poder de montar todo o tabernáculo. Amém? Senão ele não fica em pé. Precisamos uns dos outros. Amém? Essa é a mensagem. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Então não é somente quem é homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar e um engano. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. Olha, de certa forma podemos falar que são instruções negativas. Que é não, certo? Não fale palavras ruins, não fale palavras enganosas, certo? Estou certo? São instruções negativas. Deus sempre é positivo. Ok? Se você estiver pensando: pastor, essa passagem está no Antigo Testamento, Salmo 34. Então vamos para 1 Pedro 3. Em 1 Pedro 3, isso é citado pelo apóstolo Pedro. Quer dizer que ele aplicou isso na nova aliança. Certo? Posso ouvir um amém? Olha aqui o que diz: porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, quantos querem ver os dias bons? Quem quer ver os bons dias? Não só uma vida longa, mas uma vida longa de bons dias. Ok? Refreia sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Então ele está citando o Salmo 34 que lemos. E é no Novo Testamento. Então se aplica a nós. Deus ainda quer que você viva uma vida longa e boa, cheia de bons dias. Como eu já falei, Davi e Abraão, todos que morreram, satisfeito com os dias. Não quer dizer que eles tiveram muitos longos dias de boa vida, de bons dias, certo? Satisfeito com os dias é um dia bom. Aquele dia que você acha: hoje foi um dia muito bom. Você vai ter muitos. E o segredo está na sua boca. É uma instrução negativa que nos fala para refrear de falar o mal. Amém? Mas Deus, no Novo Testamento, colocou algo ali que nos ajuda completamente. Deus disse: se qualquer homem, Tiago, que domina a sua língua, porque com a mesma língua nós adoramos a Deus e com ela também amaldiçoamos o homem. Mas pastor, eu não faço isso. Depois que eu fui salvo, eu não faço mais isso. O que é uma maldição? Uma maldição é falar algo que coloca a pessoa para baixo. Amém? Criticar, difamar, mentir sobre alguém. Quando Jesus amaldiçoou a figueira, certo? O que Jesus falou? Ele não falou: eu te amaldiçoo. Certo? O que ele disse? Nenhum homem comerá mais fruto de ti daqui para frente. Quando você fala: olha, você falando para o seu filho, você é muito descuidado.
Você é sempre descuidado. Você jogou uma maldição. E Deus disse: se alguém domina a sua língua, é um homem perfeito. Uau! Eu não falei isso. Isso está em Tiago. Certo? É um homem completo em todas as áreas. Completo no seu caráter. Amém? Ninguém é perfeito no seu comportamento nessa terra até Jesus voltar. Amém? Teremos um novo corpo. Mas a ideia ali é que você vai ter um novo caráter e vai ser completo, da palavra integridade. Amém? É alguém que é integrado, completo. Sabe, a palavra doença vem do latim dolentia, que fala de dor. A pessoa não é plena, não tem shalom. Shalom quer dizer também saúde. A palavra hebraica shalom, essa palavra é usada para plenitude, paz, que inclui todas as coisas, e bem-estar, plenitude, certo? Amém? A palavra santo que falamos, na verdade tem a sua raiz na palavra pleno, completo. Por isso, quando fazemos algo que não é santo, fazemos algo que não está de acordo com a sua vocação em Deus e você está agindo como uma besta, como um animal e você está sendo governado pela carne. O que fazer então? Deus nos deu um dom. E você já sabe. O pastor vai falar disso. Ele gosta de falar disso. Sabe por que eu recebo revelação disso do Senhor o tempo todo? Amém? É um dom que foi dado quando a igreja nasceu. O nascimento da igreja, quando foi o nascimento dela? No dia de Pentecostes. E o que aconteceu naquele dia? O Espírito Santo veio. Amém? E onde ele desceu? No Monte Sião. Porque no primeiro Pentecostes, onde estavam os filhos de Israel, eles estavam no Antigo Testamento, no deserto, no Sinai, diante do monte do Sinai. Eles estavam lá, diante do Monte Sinai, quando Deus deu para eles a lei. Está ouvindo, igreja? Isso foi, e os judeus falam sobre isso. Os judeus religiosos vão falar, este foi o nosso primeiro Pentecostes. Como a Páscoa deles, que foi quando eles colocaram o sangue nos umbrais. Certo? Aqui foi o primeiro Pentecostes. E para encurtar a história, aquilo culminou com a morte de 3.000 pessoas, no pé da montanha. Ok? Você vai para o Novo Testamento, a Bíblia diz, cumprindo-se o dia de Pentecostes, Deus deu agora, não a lei, mas o Espírito, e o resultado foi a salvação de 3.000 homens. Mas foi em um outro monte, foi no Monte Sião. E o Monte Sião, a Bíblia diz, é o monte que eu amo, Deus diz. Deus ama o Monte Sião, a Bíblia diz no Salmo 132. Porque o Senhor escolheu a Sião. Deus, a propósito de todas as montanhas, eu devia ter dado esse verso primeiro para vocês, mas tem um verso que diz que Deus desafia os outros montes, Deus dizendo o seguinte, porque vocês têm inveja do Monte Sião. Conhece esse verso na Bíblia? Ah, você achou que conhecia a Bíblia, hein? Você conhece este verso? Deus fala, para todas as montanhas, ele diz, e vocês montanhas, vocês grandes montanhas, por que vocês olham para o Monte Sião com inveja? Por quê? Porque Deus escolheu o Monte Sião. Então, no Monte Sinai, a lei foi dada e 3.000 morreram. No Monte Sião, eles estavam reunidos, os discípulos, os apóstolos e os crentes, no dia de Pentecostes. E dessa vez, Deus não deu a lei, mas o Espírito. E 3.000 foram salvos. 3.000 morreram ali, no Monte Sinai, e 3.000 foram salvos. A Bíblia diz que a letra, a lei mata, mas o Espírito vivifica. Amém? Ele vivifica. E chamamos cura de cura porque é fácil expressar, e a Bíblia fala de cura também, mas mais do que cura, mais do que a palavra cura, a Bíblia fala de vida. Ele vivifica. Vivifica o corpo. Ele dá vida para o seu corpo. Quando a cura é no joelho, Deus libera a vida. E muitos perdem a vida. A Bíblia diz, sabe, que quando a lascívia concebe, ela gera o pecado. E o pecado consumado gera a morte. Toda forma de morte no seu corpo, no seu cérebro, é uma morte. E se analisarmos muito bem a demência ou Alzheimer, você diz, bem, pastor Prince, quer dizer que você está falando que é por causa do pecado? Não, é por causa do pecado de Adão. E o nosso corpo ainda, até Jesus voltar, o nosso corpo ainda é um corpo velho.
E um dia vamos ter um corpo para sempre jovem, saudável e forte. É o corpo glorificado. E esperamos isso. Isso vai acontecer no arrebatamento. Mas até lá, o Espírito Santo vai nos vivificar, avivar ou dar vida ao nosso corpo. Você está entendendo tudo isso que eu estou falando? Então, aqui é o Monte Sinai e tem alguns que ainda estão acampados no Monte Sinai. Em Hebreus 12 diz: não chegastes ao Monte Sinai, que arde com fogo, tempestade e fumaça. E aquela voz que era tão terrível. O autor diz que até Moisés, que era um homem de Deus, diz: estou tremendo e com muito temor. É o Monte Sinai. Ninguém conseguiu ouvir as palavras que foram dadas. Não roubarás, não matarás, não mentirás. Mas ali diz: não chegaste a esse monte, não chegaste. Diga: eu não cheguei a este monte. Mas a Bíblia, nesta mesma passagem de Hebreus 12, diz: mas chegaste ao Monte Sião. A cidade, escute isso, a cidade do Deus vivo. Onde Deus está? No Monte Sião. Perceba que diz: não chegastes ao Monte Sinai, nem menciona o nome de Deus aqui. Deus não permaneceu no Monte Sinai. Ele saiu da rua Sinai para a Avenida Sião. Ok? Amém? Está me ouvindo? Está ouvindo, igreja? E nós, pastores, temos que mudar o púlpito do Monte Sinai para o Monte Sião. A pregação do Monte Sinai é assim: Deus quer que você faça isso. É exigência. A essência é a lei. A exigência, a demanda. Certo? A essência da graça, sabe? É o dom. Amém? Dom. A característica principal da graça é o dom. É o impartir. É de graça. A provisão. A lei exige, a graça supre. Aqui não diz quantos oraram, quantos jejuaram, quantos não erram nunca. A sua família está aqui? Você tem um bom relacionamento com o seu cônjuge? Antes do Espírito Santo vir, não estavam reunidos no dia de Pentecostes. Por quê? É o dia de Pentecostes. Por quê? A razão de receber o Espírito Santo é que Jesus foi glorificado. A Bíblia diz que Jesus tinha sido glorificado e Jesus uma certa vez falou assim: no 7º dia da festa do tabernáculo, ele se levantou em João 7 e disse: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isso ele falou do Espírito Santo, que ainda não tinha sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Não falamos o Espírito Santo não é dado por causa do pecado daquele. Não! Ele vem só por uma razão. Assim como somos salvos só por uma razão. Cristo morreu pelos meus pecados e ressuscitou quando eu fui perdoado. Amém? Assim também, eu recebo o Espírito Santo porque Jesus foi glorificado à direita de Deus Pai. Está ouvindo, igreja? Você está entendendo? Então, o que aconteceu no dia de Pentecostes aqui? Quando eles receberam o Espírito Santo, essas coisas são tão simples, você pode falar: eu vejo, pastor. Ainda bem que você vê. Tem muita gente que não vê. Deus mudou de montanhas e eles nem percebem, ainda estão no lugar antigo. Estão na nova aliança, certo? Eles, sabe como Davi era um homem da antiga aliança com a mentalidade da nova. Mas hoje muitos crentes, infelizmente, são da nova aliança com a mentalidade da antiga. Ainda tem o temor errado de Deus. Deus quer que você tenha o espírito de filho e o chame de pai. Sim, ele é o El Shaddai, ele é o Elohim, e eu ensino e estudo os nomes de Deus também. Amém? Eu tenho uma série de mensagens sobre isso. Mas o nome que Jesus veio revelar é Pai. Ele veio revelar o Pai e o seu coração para nós. Você é da família do Pai. O Pai é a sua família. Diga para alguém agora: ô irmão, ô irmã. Amém? E a Bíblia diz que Deus está agora no Monte Sião. Hebreus 12. Mas chegastes, e a palavra chegastes ali está no tempo perfeito. Você chegou e fica por ali. Chegastes ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a um lugar onde tem uma companhia inumerável de anjos. É a casa de Deus. Quando a casa de Deus é mencionada pela primeira vez em Gênesis, Jacó pega uma pedra,
como travesseiro, e no dia seguinte ele unge a pedra com óleo e diz: essa é a casa de Deus. E ele viu anjos, sabe, descendo e subindo. E em João 1, quando Jesus foi apresentado, sabe, para Natanael, ele falou para ele: quando Filipe foi te chamar, você estava debaixo de uma figueira. Eu te vi. E Filipe disse: meu Senhor. Ele disse: você crê porque eu te vi debaixo de uma figueira? De hoje em diante verás anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Acontece na casa de Deus. E por isso você tem que estar aqui, porque é onde acontece. Cristianismo não é somente eu mesmo, e minha família, e eu. Olha, não é só isso, mas Deus, na verdade, quer que você seja pleno, santo, amém, e completo em todas as áreas, mas precisamos uns dos outros. Quantas vezes no Novo Testamento fala de amar uns aos outros, suportar uns aos outros, falando entre vós, plural. Amém? E olha bem, recentemente aprendemos como remir o tempo. Guarda a língua. Falando entre vós com salmos e hinos. Remindo o tempo lá é o quê? Salvar todos os bons momentos. Amém? Deus não está falando para remir aquele tempo já passou. Mas a palavra ali, olha isso, em remindo o tempo, verso 16, porque os dias são maus, a palavra tempo é kairos, que é o quê? Uma oportunidade. Por isso tem uma tradução que diz, comprando toda a oportunidade, mas eu não gosto a palavra, sabe, comprando. Sabe por quê? Não dá aquela sensação de remissão. Sabendo que remir quer dizer comprar, mas redenção é mais do que comprar. É mais do que comprar, é comprar com um custo, um preço pago. E qual é o preço para comprar? Muitos momentos caros, bons dias na sua vida. Falar entre vós, e olha isso, certo? Diz falar entre vós. Falando entre vós em salmos, em hinos e cânticos espirituais. Fala entre vós. Quer dizer que é a igreja. Sim, sozinho também, cante. Ore no Espírito, fale em línguas. Amém, cante. Aquilo que cantamos agora mesmo. Exalte o nome do Senhor enquanto dirige. Que está... Eu recomendo não levantar as mãos. Amém? Cante. Você vai se sentir muito melhor quando chegar lá. Quando o estresse, sabe, encher a sua mente. E você está a caminho do trabalho. E você está dirigindo, mas não está com vontade de ir para o trabalho por causa de algum problema. E você está estressado. O que fazer? Cante. Porque enquanto canta, você está sendo cheio do Espírito Santo. Quando você canta, Deus te enche. Eu disse que enquanto canta, Deus te enche. Quando você fala, Deus te enche. Perceba que na vida cristã, muito depende disso. Porque esta é a marca da realeza. Não isto, a mão. Está me ouvindo? Não é sobre fazer, mas é sobre falar. A justiça da lei diz que se você a cumpre, você tem que viver por ela. Mas a justiça da fé fala. Como você é salvo, o maior dom de todos? Se confessares com a boca o Senhor Jesus e crer de coração, você é salvo. Amém? E muitos dizem, isso é muito simples. É, simples, mas não barato. Custou a Deus o seu filho. Custou a Jesus a sua vida. Mas é recebido dessa forma. Cri, por isso falei. E o que estamos crendo e falando? Tchela. Para aqueles que são de outros países, isso é terrível, terrível. Ok? E, olha, só imagine, ok? Se Jesus aparece agora mesmo e toca em cada um na cabeça e diz, tudo que você falar vai acontecer. Uau! Isso é muito bom, ninguém nunca falou isso pra mim. Eu quero rir até morrer. Ok. Entendeu? Imagina, porque somos tão rápidos para falar da morte. A Bíblia fala no livro da sabedoria, a vida e a morte estão no poder da sua língua. Aqueles que amam a vida e falam disso o tempo todo, e quem ama a morte, fala da morte o tempo todo. Só o negativo. E quem a ama vai comer o fruto dela.
A vida e a morte estão no poder da língua. Está ouvindo? Hum, que privilégio ser um filho de Deus. Amém? Sabe, José era o favorito do seu pai, e o pai deu para ele uma túnica de várias cores. Certo? Deus quer que você saiba que você é como José. Você é o favorito do pai, é lógico. Nem toda a tipologia dos personagens é perfeita. Olha, Jacó usava de favoritismo, porque José era o filho com a sua amada Raquel, a sua segunda esposa. Mesmo assim, Deus ensina algo com o tipo de José, com essa túnica de várias cores. Se você estudar a túnica de várias cores, não era uma túnica de várias cores para mostrar uma dignidade da sua posição de muito amado. Era também uma túnica no hebraico, katona, que quer dizer manga longa. Porque naqueles dias eles usavam camisa sem manga. Não para mostrar os músculos como o pastor Lawrence faz às vezes quando ele sai, sabe? Mas, olha, era assim, eles amarravam as suas roupas em volta da sua cintura, certo? Com um cinto, para trabalhar. Era mais fácil para eles. Entendeu? Mas quando alguém usava uma roupa com mangas longas, de muitas cores, quer dizer o quê? Que ele não tinha que trabalhar. E os irmãos sabiam. Eles sabiam disso. E ficaram com inveja. E eu te digo isso. Você pode ser irmão, mas sempre fica com ciúme daquele que crê que pode receber tudo pela graça. Se não vigiar o coração. Por que não se unir com esse irmão? Por que não se unir a essa irmã? E receber tudo pela graça? Ah, graça, graça, graça. Você não faz nada. Como sabe? Como você sabe que recentemente o pastor Lawrence com seu time foi para a Camboja? Você sabe onde está a nossa equipe agora? Em missões. Você sabe quantos foram salvos? O que você faz para os jovens em Singapura e no mundo inteiro? Você só fica criticando. Você quer ter uma vida longa? Hoje não criticamos assim, criticamos assim. Se você está somente ouvindo, eu estou usando os meus dedos para digitar. Você entendeu tudo isso? Amém? E Deus nos deu um dom. E a Bíblia diz que se alguém dominar a língua, é uma pessoa completa. E no dia de Pentecostes algo aconteceu. Uma oração nasceu na igreja, no nascimento da igreja, que nunca existiu no Antigo Testamento. Não importa quem era, Davi, um homem segundo o coração de Deus, nunca orou no Espírito. Amém? E também Jeremias, Elias e todos os demais, até Moisés, nunca orou no Espírito. Ou seja, nunca falou em línguas. E você sabe que orar no Espírito é falar em línguas, e é a definição correta, porque em 1 Coríntios 14:14 diz: cantarei com o Espírito e cantarei com entendimento. Não quer dizer que o Espírito é e entendimento não. Não, quer dizer orar no Espírito em toda aquela reunião, porque se ora em língua desconhecida, o meu Espírito ora. Então vou cantar com entendimento, vou cantar no Espírito. Amém? Então o dom veio. Quando? Ele nasceu no nascimento da igreja. E o diabo viu isso e ficou irado porque ele não entende, ele não consegue interpretar, ele não entende! Não importa se IA ou ChatGPT ou qualquer coisa não pode entender os mistérios do Espírito e as revelações que vêm lá dentro, que nenhum computador e nenhuma outra inteligência artificial pode chegar nem perto disso. E, olha, eles fazem isso e eu não sou contra, eu uso essas coisas. Amém? Eu uso essas coisas, até o ChatGPT eu uso. Não para revelação. Nunca me deu uma revelação. Sabe, eu perguntei, o poder de crer certo, o meu livro, certo? E ele definiu princípios na Bíblia que falam sobre autoajuda. Autoajuda? O poder de crer certo diz, não confie nos seus esforços, não confie em si mesmo. Errado, ChatGPT. E o que eles fazem é o seguinte, eles pegam de materiais que estão por aí. E esses materiais por aí
foram escritos por homens que são falhos. Eles pegam esse material e você pega um assunto, por exemplo, como xadrez, que tem mais ou menos 1.500.000 tipos de movimentos, eu não tenho certeza, e tem muitos movimentos. Quando você mexe o peão ou mexe a rainha, tem muitos movimentos, e você joga contra uma inteligência artificial no xadrez, você perde. Porque todos os movimentos já foram colocados ali. Quando se trata das coisas do coração do ser humano, não é tão simples. Não é simples. Não dá para dizer, olha, o doutor inteligência artificial está ali. Ok? Ele vai te chamar e você vai. Bip. Tanaka. Vu. Entra. Por favor, se assente, vou embora. Certo? O seu doutor é um computador. Você toparia isso? Não. Podemos usar isso para precisão na área da medicina, para medicamento, para aquelas indústrias farmacêuticas, em outras áreas, mas não na área onde a sua vida está em risco, da sua área de relacionamento familiar. Não confie num computador para escolher alguém para você. Muitas pessoas mentem nesses aplicativos, vão dizer, por exemplo, eles sempre vão ficar mais magros do que são na internet. Mais altos do que são na internet. Então, quando você procura um namorado ou namorada na internet, certo, nos aplicativos de relacionamento, eles estão fazendo muito dinheiro. E falam que tem 40 pessoas que gostam de você. E vão te dizer, você nem precisa pagar para se inscrever, certo? Você só pergunta para eles algumas perguntas e coloca os seus dados e eles vão dizer para você, 40 pessoas gostaram do que você postou. Mas para que você acesse o que eles falaram, você tem que se inscrever. E tem que pagar essa taxa agora, entendeu? Certo? Olha, eu sei que apesar disso, graças a Deus, e por causa do Senhor, tem pessoas que usam aplicativos cristãos para relacionamentos e até encontraram a pessoa certa. Sim, mas olha, é apesar de, e não por causa de. Saiba disso. Tem que saber disso. Amém? Quando exercito, eu falo, Senhor, abençoa o meu exercício. É a tua bênção que me enriquece, não meus esforços. Senão eu penso, um dia, eu estou exercitando, eu já fiz isso, eu estava exercitando, eu disse, eu me sinto tão bem, exercício é muito bom, depois fiquei doente. Era o Senhor me avisando, e graças a Deus, eu despertei. Então, quando exercito, eu falo, enquanto exercito, e não por causa de, vivifica o meu corpo, me fortalece, e você vai ver que o pouco se torna muito. Não tem que ficar 1 hora na academia, 10 minutos somente, exercitando o corpo. Deus vai abençoar. O meu tempo já quase acabou. E eu não cheguei no meio ainda. Então escute isso. O diabo viu este dom de orar no Espírito. Sabe o que ele fez? Começou a atacar o dom. Como ele ataca? Sabe, aquelas bênçãos mais fortes de Deus para o homem. Ele ataca. O caminho da salvação. Muitas pessoas no mundo creem que é pelos esforços, pelo fazer. Amém? É por isso que Jesus falou que o caminho é estreito. Porque é somente pela graça, pela fé, que você é salvo. Não por obras para que ninguém se glorie. Viu isso? Então o diabo ataca isso. E dá para eles muitas ideias sobre a salvação. Viu? Você fala que não tem que ter esforço, não tem que se esforçar. E o orgulho sobe quando você fala isso. Eu não quero receber nada de graça? Hey, amigo, você precisa disso. Peça sempre a bênção do Senhor. Dependa dele. Eu não subestimo nem mesmo subir aqui. E olha isso. Toda vez que eu tenho que pregar, eu falo, Senhor, abençoa a minha mensagem neste domingo. Abençoa a mensagem. Abençoa, Senhor, porque é a tua bênção que enriquece, não os meus esforços. A bênção. Quando o Senhor abençoou aqueles pães e peixes, não importa quão poucos eles eram e quão pequenos, ele multiplicou. Quando o Senhor abençoa a sua saúde, isso multiplica. Que o Senhor te abençoe. Deseja a bênção do Senhor. Mas, pastor, já fomos abençoados nos lugares celestiais? Sim, é verdade. Mas a Bíblia nunca fala sobre, no relacionamento com Deus, não pedir mais bênçãos. Porque quando você olha para a vida de Abraão, ele abençoou o Isaac, mas mais tarde ele tinha abençoado o Isaac, ele foi abençoado e depois ele abençoou Jacó. Mas mais tarde Deus falou, eu te abençoarei, e ele pediu mais bênçãos. Você vê que foram abençoados,
mas continuavam pedindo para Deus mais bênçãos em outras áreas da sua vida. Eu tenho uma mensagem que diz: por que Deus continua abençoando e abençoando? Amém? Temos que saber. Porque quando você pede uma bênção, você está dizendo ao Senhor: a minha confiança está em Ti. Se o Senhor não abençoar, isso não se torna de maior valor, maior do que tudo, sabe? Você diz: se o Senhor não abençoar, não vai funcionar. E você ora então desta forma: Senhor, me abençoa. Abençoa esse projeto. Abençoa o que eu estou fazendo, Senhor. Olhe para Ele, exercitando, olhe para Ele. Abençoa o meu sono. Você pede isso antes de dormir? Ou você só, aí você vai dormir, certo? E sofre ataques à noite? Então peça a bênção do Senhor. Abençoa o meu sono. É a tua bênção que enriquece. Abençoa o meu sono. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta com ela dores. Aleluia. Amém? Ore no Espírito, ore no Espírito. Jesus falou no dia de Pentecostes, quer dizer, na festa dos tabernáculos. João 7, e no último dia, o dia da grande festa, Jesus pôs-se em pé dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. É uma coisa muito pessoal. Eu não posso beber por você. A sua avó não pode beber por você. Você mesmo tem que beber. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Venha, beba muito. Venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Muita imunidade que vem, eu não sei se são dos gases, mas estão na sua barriga. E aqui ventre está falando da barriga. Tem uma outra tradução que fala o seguinte: do seu coração, mas não é cardia no original. Não é cardia, cardia é coração. Mas ali diz ventre. E também a área é o seu homem interior. Mas ventre é ventre. E ventre os judeus falam também para a barriga. Tem problema no ventre? Deixe os rios de águas vivas fluírem. Amém? E olha isso. Aqui ele fala claramente: isto disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Ele não tinha sido crucificado e ressuscitado, ele não tinha ressuscitado e ainda voltado para o Pai para ser glorificado. Mas ele está glorificado hoje? Então o Espírito Santo foi dado. Ok? Eu vou terminar com mais uma figura para você ver. Fala de sabedoria e diz o seguinte aqui em Jó 11, verso 6. Bem assim: e te fizesse saber os segredos da sabedoria, que é múltiplice em eficácia. A sabedoria tem muitos lados. Ok? Eu já falei antes, a profecia é a sabedoria de Deus. Para o futuro é a palavra de conhecimento, na verdade. A profecia tem dois lados: o cumprimento atual e o cumprimento no futuro. Por exemplo, quando eles receberam o Espírito do dia de Pentecostes, Pedro se levanta e diz: o que vocês estão vendo, esse falar em línguas e o vento impetuoso, e línguas de fogo e tudo mais? Isso é aquilo que o profeta Joel falou. Mas não era o cumprimento total, porque o profeta Joel disse naquele dia: a lua se tornará em sangue. Certo? E todo Israel chorará por ele. Isso ainda não aconteceu, mas uma parte já se cumpriu. O cumprimento atual. O cumprimento no futuro vai ser agora. Você entendeu isso? Conseguiu? É a profecia. E você tem que entender isso antes de eu falar o seguinte. Eu vou encerrar com esta visão. Certo? O profeta Ezequiel recebeu uma visão de Deus, do templo, e olha o que ele viu. Ele viu junto ao rio, à sua margem, de um lado e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto. Para se comer, não cairá a sua folha. É como está escrito no Salmo 1. O seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei ele medita de dia e de noite. Ok? Rapidamente agora. Salmos 1, 2, olha. Meditar. E na sua lei medita de dia e de noite. Só um pouquinho de hebraico. A palavra meditar é hagar. Hagar é sussurrar. Sussurrar tem a ver com a sua boca. Não é uma outra meditação. Tem a ver com a sua boca. Você sussurra. Memoriza o verso e sussurra. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nada me faltará, o Senhor é o meu pastor. Sussurre, sussurre. E o que vai acontecer será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Volta ao verso 12. Em Ezequiel: e junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvores, que dá fruto para se comer, não cairá a sua folha. E o que é a sua folha não cairá? Nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos,
porque as suas águas saem do santuário. E o seu fruto servirá de comida e a sua folha de remédio. Olha, a folha não vai cair e a folha é saúde. A folha é para remédio. E no hebraico ali é a palavra saúde para remédio. Isso não é lindo? Ok, o segredo é a água. A água, porque as suas águas saem do templo, do santuário. Quem é o templo de Deus hoje? Você e eu. E quanto mais deixar o rio fluir, e este é o cumprimento espiritual, vai ter um cumprimento literal. Vou te mostrar rapidamente, certo? Aqui no capítulo 47, que mostrei para você esta visão, olha o verso 1. Depois disso me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, certo? E as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. Mais em frente. Então disse-me, essas águas saem para a região oriental de Jerusalém. O oriental é o Mar Morto. E descem ao deserto e entram no Mar Morto. E sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. E aqui está falando do Mar Morto, que fala de humanidade. O mar sempre fala da raça humana, no seu todo. Amém? As ondas batendo, fazendo espuma, porque está agitado, o mar está agitado, o homem está agitado. Amém? Jesus acalmou a tempestade. E só Ele pode fazer isso. E Mar Morto porque estão mortos. Estão mortos longe de Deus. Estão mortos. Amém? Podem falar que é problema mental, seja o que for, ou então problemas físicos, ou este problema, aquele problema. E a morte pode entrar até no casamento. Eu não desfruto mais, sabe, da minha vida de casado. Seja o que for, é morte. O Mar Morto. Jesus quer dar vida a isso. Jesus venceu a morte. Então este rio é o segredo. Tornar-se-ão saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes rios viverá? O que acontece quando você ora no Espírito e tem alguém morto? Só apertar a mão, eles viverão. Por causa das águas que saem do santuário. Eu estou falando dos dois lados da sabedoria. Porque hoje você é o templo de Deus. Mas no futuro, isso aqui está falando do futuro. Vai ter um templo em Israel. Vai ter um templo. E olha, não é o templo de Ezequiel, mas a profecia de Ezequiel. Essa visão que ele teve vai acontecer no futuro. Em Jerusalém, as águas vão fluir. Você sabe o que descobriram? Sabe, ali no Monte Sião, certo? No Monte Moriá, eles descobriram que tem água correndo debaixo dele. Tem instrumentos agora para encontrar isso. Um dia elas vão fluir, as águas vivas, e será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes rios viverá, e haverá muitíssimo peixe? Salvação, pescadores de homens? Porque lá chegarão estas águas e serão saudáveis, e beberá tudo por onde quer que entrar este rio. Por onde você for quando orar no Espírito, viverá. Agora você entende quando você entra numa loja ou num restaurante e não tem ninguém lá. Depois que você está lá, as pessoas entram. Wendy e eu vemos isso o tempo todo. Amém? Você é bom para um negócio. Você é crente. Não sei se é Sofonias ou Zacarias. Eu te salvarei e tu serás uma bênção. Você, todos vocês, serão uma bênção. Amém? Próximo verso. Será também que os pescadores estarão em pé junto dele, desde Engede até Englaim. Haverá lugar para estender as redes, o seu peixe segundo a sua espécie, mas os seus charcos e os seus pântanos não tornar-se-ão saudáveis, serão deixados para o sal. Então uma parte do Mar Morto será curada, com todo tipo de peixe ali, mas outra parte não. Por que será isso? Quando você abre a sua Bíblia, não abra agora, você abre a sua Bíblia nas últimas páginas onde tem os mapas, e os mapas mostram as margens do Mar Morto, e tem esse pedacinho de terra que separa. E este é o Mar Morto. Eu vou te mostrar uma imagem de um satélite de 1972, certo? Da NASA. E aqui está o Mar Morto. Olha esse pedaço de terra. Essa terra cresceu. Cresceu muito. E o que Ezequiel viu na visão foi que haveria agora, sabe, dois mares aqui. A parte do norte. E se traçar uma linha reta, você vai ver ao norte que as águas vão sair lá do santuário em Jerusalém. E quando as águas tocarem no Mar Morto, a parte do norte será curada e vai ter peixes. Mas tem uma parte que vai ser deixada para o sal, não vai ser curada.
Como assim? Se é um mar morto, como uma parte, sabe? Não faz sentido. Alguns riram e falaram, sabe a Bíblia? Sabe, mas não de acordo com a geografia. Ninguém está rindo agora. Aqui é 1972. Agora olha essa foto. Está coberto. Tem uma ponte de terra agora. Estivemos lá recentemente. Dá para ficar em pé nas cavernas de Qumran ali e dá para ver todo o lugar fechado. Muitos já viram isso. Agora tem um mar ao norte e outro ao sul. Estamos chegando, sabe, no final de tudo. E muitas águas vão fluir constantemente. Sabe, muitas águas fluindo no Mar Morto e vai curá-lo no futuro. Isso vai acontecer literalmente. Mas a verdade espiritual é essa. Tudo que vai acontecer no futuro, podemos desfrutar agora como filhos de Deus, porque somos as primícias da sua criação. Desfrutamos agora. Desfrutamos agora. Então imagina, se você orar no Espírito o dia inteiro, antes de falar com seu filho, amém? Antes de pegar o seu filho ou antes de, sabe, ter aquela conversa difícil, ore no Espírito. Ore no Espírito. Ore no Espírito. Se está cansado e não quer orar, o diabo quer fechar a sua boca. Ele conseguiu? Você quer viver uma vida longa e feliz? Como não falar o mal? Falar bem. Agora a instrução é positiva. Se você falar em línguas, orar no Espírito e cantar salmos, hinos, cânticos espirituais, não há lugar para palavras más. Você está no seu carro e alguém corta na frente. Dirigir é um problema para o seu pastor, certo? Você está dirigindo e alguém te corta. Faça assim. Porque o diabo quer usar a sua boca para falar coisas ruins e não coisas boas. E você não sabe o que falar. Você diz amém. E continua dirigindo para o trabalho e se sente estressado. Amém. Tua bondade, não olhe para cima, ok? Tua bondade é melhor do que a vida. Tua bondade. E as pessoas vão ficar pensando, ele está escutando uma música boa, ok? Uma música qualquer, seja o que for. E vão ver a alegria do Senhor. E sabe, o estresse só vai derreter, sabe, como manteiga num dia quente. Até chegar no seu destino. E essa é a parte que o diabo quer fechar. E eu quero abri-la. Acabou o tempo. Deus te abençoe. Eu só toquei na superfície. Lembre-se, por causa das águas que saem do santuário. Ou seja, Ezequiel está dizendo, se você ora no Espírito, amém, você vai produzir, sabe, fruta para a sua alma. Para o seu espírito, precisamos de revelação. Fruto, não só isso, a sua folha não vai cair. A ideia de sempre verde. Como árvore plantada junto a ribeiros de água, sempre verde, nunca falha. E vemos o Espírito Santo definir essas folhas também como remédio. Quanto mais orar no Espírito, você vai ter o melhor remédio para o homem. Sim, Deus pode te curar no momento usando os dons de cura, mas olha como Deus é tão rico.